irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado pela sua infinita misericórdia. A palavra do Senhor nos afirma que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. É uma honra em poder estar aqui com os irmãos. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Fábio Soares e louvar a Deus pela vida do pastor Israel Cardoso. Que Deus abençoe e a todos os irmãos, demais pregadores, cantores que estão à minha retaguarda. Louvar a Deus pela vida da minha filha, Levita Késia, é minha filha, bênção de Deus, nome de Jesus. Meus amados, vamos ler a Bíblia, livro de Isaías. Glória a Deus, serei breve na mensagem nesta noite, mas Deus vai falar profundamente conosco. Já Deus usou os pregadores nessa noite com fortes mensagens maravilhosas, bênção de Deus. Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 a seguir. Livro de Isaías, conhecido como profeta messiânico. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Quando você encontrar, você diga glória a Deus. Palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ela diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Verso 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E a igreja diga glória a Deus. Pode tomar o seu respectivo assento nesta noite. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel, é verdadeira. Dentro da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar 5 ministérios que Jesus deixou para a igreja. Dentro da palavra nós vamos encontrar 5 ministérios deixados pelo Senhor para a igreja. Primeiro, ministério de mestre. Segundo, de pastor. Terceiro, evangelista. Quarto, de profeta. E o quinto, de apóstolo. O mestre é aquele que sabe mais, mas aparece menos. Glória a Deus. O pastor é aquele que cuida da igreja. Nós temos o ministério do evangelista, que é aquele que vai mais longe. Por exemplo, nós temos aí vários evangelistas, pregadores itinerantes. Aleluia, tem viajado diariamente, levando a palavra do Senhor. Ministério de evangelista. E o quarto nós temos, que é o ministério do profeta. O ministério do profeta, ele é um ministério mais odiado, porque o profeta é aquele que confronta. E como nós somos sabedores que muitas pessoas não gostam de ser confrontadas. Quando são confrontadas, se zangam. Quando são confrontadas, vão embora. Quando são confrontadas, mudam de ministério. Esse é o ministério do profeta. E nós temos o ministério
ministério do apóstolo. Aleluia! É tão certo que sempre nós utilizamos este ministério, que sempre no encerramento do culto nós damos a bênção apostólica no final do culto. São ministério deixado por Deus para a igreja. E aqui no texto que nós lemos, nós vamos encontrar um homem que foi chamado não para ser mestre, um homem que foi chamado não para ser um pastor, um homem que foi chamado não para ser um evangelista, mas um homem que foi chamado para ser um profeta. Aleluia, o seu nome é Isaías. Só que nós vamos perceber na Bíblia que o tempo que Isaías foi chamado foi um tempo de dificuldade, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de lágrima, foi um tempo de dor, porque no versículo 1 nós lemos a Bíblia dizendo no ano da morte do rei Uzias, ou seja, era o ano de luto. Era o ano onde muitas pessoas ainda estavam sofrendo com a morte do rei Uzias. Para entendermos esse tempo, quem era o rei Uzias? Quem foi o rei Uzias? E qual foi a causa da morte do rei Uzias? Quando nós lemos o livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos perceber que Uzias, ele foi um rei muito querido. A Bíblia vai nos informar, a Bíblia vai nos revelar que Uzias começou a governar Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando ele foi chamado para ser rei, quando ele começou a governar Judá. Aleluia, Judá que tinha como capital Jerusalém, ou seja, então Uzias governava Judá e toda Jerusalém. Então nós vamos perceber no livro das Crônicas que Uzias, ele foi um rei que fez um bom trabalho, ele foi parceiro, aleluia, da agricultura. A economia naquela época foi uma explosão, a economia daquela época, aleluia, foi alavancada, foi lá em cima. Sabe por quê? Porque Uzias foi amigo, parceiro dos agricultores. Aleluia, e se o a agricultura não produzir, não tem alimento na cidade. Se o agricultor produzir pouco alimento, aleluia, nas prateleiras do supermercado, o preço vai lá em cima. Então Uzias, com a sabedoria, ele disse: não posso ir contra a agricultura, eu tenho que ser parceiro, eu tenho que dar suporte para os agricultores de Jerusalém e Judá. Então ele deu suporte para o povo produzir, e a economia de Jerusalém foi lá em cima. Aleluia, a Bíblia também vai nos dizer que o rei Uzias, ele venceu grandes batalhas contra o exército filisteu, e com isso ele vai se fortalecendo, com isso o seu reinado vai se tornando uma potência. A Bíblia também vai dizer que o rei Uzias, ele fortaleceu o seu exército para trazer a segurança para o povo de Jerusalém. Então nós percebemos que uma coisa que o povo ele precisa em um país, em um estado, em uma cidade, eles precisam de preço baixo da mercadoria e a segurança para poder transitar nas ruas sem correr perigo. A Bíblia vai dizer que Uzias trabalhou sobre isso. Uzias fortaleceu a segurança, aleluia, armou o seu soldado, deu suporte para o soldado trabalhar, e com isto Jerusalém e Judá vai uma potência, e a fama de Uzias começa a crescer. Ele ganhou respeito de Jerusalém toda, ele ganhou respeito da sociedade, e quando falavam o rei Uzias, todos diziam: o rei da economia, o rei da potência maior, o rei que tem a visão de trabalho, o rei que trouxe fortalecimento para os mercados na cidade. Aleluia, só que tem um detalhe: após
após ele fazer tudo isso, a Bíblia diz que ele governa 52 anos de governo de Uzias. Só que tem um detalhe: ele cresceu, ele se fortaleceu, ele ficou famoso, ele foi aclamado pela nação, foi aclamado pelo povo, as cidades vizinhas, os demais reis, aleluia, sentiam-se, glória a Deus. Ele como exemplo, tinha Uzias como exemplo de trabalho. Só que quando nós lemos o versículo de número 16 do versículo do capítulo 26 de Crônicas, aleluia, a Bíblia vai dizer que por causa de tudo isso, ele começa a ficar soberbo, dizendo assim: eu, rei Uzias, aleluia, com a minha sabedoria, com a minha força, a minha visão de trabalho, aleluia, eu trouxe o benefício para a cidade. Ele começa a se orgulhar, e se tem algo perigoso para o homem, é o orgulho. Então a Bíblia diz no verso 16 de Crônicas que ele se enche de orgulho a ponto dele entrar no templo para apresentar sacrifício a Deus que não era permitido para ele, mas somente para os sacerdotes. Mas ele não ligou para isso, disse: não tem problema, eu já sou aclamado, eu sou um rei potência máxima, eu vou apresentar sacrifício. E a Bíblia diz que os sacerdotes questionaram Uzias. Após o sacerdote questionar Uzias, dizendo: esse aqui não é teu trabalho, esse aqui não é tua função, rei. A Bíblia diz que ele zangou, ele ficou enfurecido, ele ficou zangado com o sacerdote. E a Bíblia vai dizer que de imediatamente começou a aparecer lepras, aleluia, na sua testa. Ele começou a ficar leproso, e somos sabedores que uma pessoa leprosa já não podia viver mais no meio da sociedade. A Bíblia diz que ele ficou leproso, ele teve que se afastar, ele começou a perder o seu domínio, o seu governo, por causa da sua soberba. E a Bíblia diz que aquela lepra levou Uzias à morte. Então quando o rei Uzias ele morre, agora os grandes empresários da região, eles começam a se aproveitar da população, começam a se aproveitar da sociedade, aleluia, colocava o trabalhador para fazer suas atividades e já não pagavam mais um salário digno, um salário justo. Começaram a se aproveitar, ou seja, dizendo: não tem mais liderança, não tem mais o rei Uzias, agora vamos fazer o que nós bem entendermos. O povo começou a se afastar e começou a cair em colapso. A economia começou lá embaixo, aleluia, os preços começaram a aumentar nas prateleiras. O povo já não tiveram mais o poder de compra, aleluia. Quando trazia o carrinho cheio na época do rei Uzias, agora estão trazendo só um pouquinho, porque os preços foram lá em cima, aleluia. Eu entendo nesta noite e quero dizer para você, então no momento de crise, no momento de dificuldade, o povo começa a se corromper. Aí Isaías começa a olhar e vê aquele povo que adorava a Deus já não adora mais, aquele povo que ia para os cultos já não vai mais, o povo que jejuava já não jejua mais, o povo que dava glória a Deus não dava glória mais. Então o povo que adorava a Deus, que abria a boca para louvar a Deus, agora vão chamar palavrão, agora vão beber cachaça e se afastar da presença de Deus. Isaías começa a se preocupar. Mas eu quero dizer para você uma coisa com garantia bíblica, que sempre quando há uma crise, Deus levanta profeta. Aleluia. Sempre quando há crise, Deus levanta um profeta para despertar o povo. Isaías preocupado, aleluia, os lábios impuros, ele se curva e começa a clamar, aleluia. Não sei qual foi a oração de Isaías, eu só sei que enquanto Isaías estava orando, o céu se abriu. Aí Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Perceba que
Isaías não me está dizendo eu vi o anjo. Perceba que Isaías, ele não me está dizendo primeiro, aleluia, que viu o arcanjo. Ele está dizendo eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono de glória. Se Isaías viu o Senhor, então ele viu o céu para o lado de dentro. O céu estava aberto. O céu se abriu, ele viu para o lado de dentro. Após ele ver o Senhor, ele disse: aí as suas vestes, a aba das suas vestes enchia todo o templo. Aí agora sim ele vai dizer: aí eu vi serafins. Serafins é uma classe de anjo, que quer dizer ardente, que quer dizer incandescente, ou seja, aqueles que ardem em fogo. Só que tem um mistério nesta visão. Isaías não viu os anjos ao lado do trono, ele não viu os anjos diante do trono, ele viu os serafins por cima de Deus, acima de Deus, aleluia. Só que esses serafins, eles tinham 6 asas. Ele não revela qual quantidade, número de serafins, ele só diz: eu vi serafins acima de Deus, e eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto. Agora, por que eles cobriam os pés? Agora, por que eles cobriam o rosto? Aleluia, porque eles estavam, aleluia, exaltando a soberania de Deus. Os serafins, eu posso conjecturar na Bíblia, eles chegando diante de Deus, dizendo assim: Senhor, permita-nos voar um pouquinho acima do Senhor, só para nós ter o privilégio de saber como é voar acima do teu trono. Sei que nada está acima do Senhor. Permita. Eu posso imaginar Deus dizendo: eu não posso permitir, eu não posso aceitar, mas eles insistiram constantemente: permita, Senhor. Aí Deus disse: eu posso até permitir, só que tem um mistério. Qual é o mistério, Senhor? Ninguém pode me ver de cima para baixo. Então os anjos disseram: não tem problema, nós temos asas, com 2 vamos cobrir o rosto, para não ver o Senhor de cima para baixo. Agora eu vou cobrir os pés, representando a santidade, a soberania de Deus, aleluia. E os anjos vão voar acima, mas lá de cima, diz a Bíblia, eles estão clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora olha a voz dele dizendo assim: a terra está cheia da sua glória. A terra estava em crise, a terra estava em luto, era o ano do luto, mas o serafim está dizendo: a terra está cheia da sua glória. O trono de Jerusalém estava vazio, porque Uzias tinha morrido, mas o trono do Altíssimo estava ocupado. O trono do Altíssimo estava ocupado, ou seja, aleluia, a liderança do homem aqui na terra pode faltar, pode falhar, mas a lá de cima ela não falha, ela está pronta, preparada, porque ninguém substitui o trono de Jeová. Agora o que chama a atenção, que os serafins clamam por 3 vezes: santo, santo, santo. Por quê? Eles estão reconhecendo que o Pai é santo, eles estão reconhecendo que o Filho é santo, eles estão reconhecendo que o Espírito é santo, aleluia. Então quando ele diz santo, ele está dizendo: o Pai é santo. E quando ele diz pela 2ª vez santo, eles estão dizendo: o Filho é santo. Pela 3ª vez santo, ele está dizendo: o Espírito é santo, aleluia. Eu quero afirmar nesta noite para você, aleluia, que além dele dizer que o Pai é santo, aleluia, o Pai é poderoso, o Filho é poderoso e o Espírito Santo é poderoso. O Pai é soberano, o Filho é soberano e o Espírito Santo é soberano. O Pai é tremendo, o Filho é tremendo e o Espírito Santo é tremendo. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo
anjos estão reconhecendo a soberania, a autoridade divina. Se os próprios anjos reconhecem, quanto mais eu e você. Se os anjos estão reconhecendo, quanto mais eu e você. Aleluia, aí que nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Além deles cantar santo, 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 aí eles continuam clamando, dizendo: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Para a glória de Deus descer, os anjos estavam cantando, eles estavam adorando. A terra está cheia da tua glória. Para a glória descer na minha vida, eu tenho que adorar. Para a glória de Deus descer na tua vida, você tem que adorar. Para a glória de Deus descer no templo, você tem que adorar. Aleluia, para a glória de Deus nos envolver, nós devemos adorar. O que atrai a glória de Deus não é show gospel. O que atrai a glória de Deus não é disputa ministerial. O que atrai a glória de Deus é adoração viva e eficaz. Os anjos estão adorando. Se os anjos adoraram, imagine nós. Aleluia. Porque se não adorar, a glória não desce. Tem que adorar para a glória descer. Tem adorador aqui nessa noite? Diga a glória a Deus. A glória de Deus desceu lá no livro de Atos 2. Houve batismo no Espírito Santo. A glória desceu lá em Betânia, na sepultura de homem que já fazia 4 dias de sepultado, ele ressuscitou. A glória de Deus desceu lá na casa de Jairo, aleluia, e a filha de Jairo ressuscitou. A glória de Deus desceu na vida de Zaqueu, e o próprio Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. A glória de Deus desceu na casa da viúva de Naim, e ela chorava pela morte do filho, e quando a glória desceu lá, o filho dela ressuscitou. A glória de Deus desceu na vida de Moisés, e o mar vermelho se abriu. A glória desceu na vida de Josué, e o Jordão se abriu. A glória desceu na vida do povo de Israel, e a muralha de Jericó caiu. A glória de Deus desceu na vida do cego Bartimeu, quando clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele volta a enxergar. A glória de Deus desceu na minha casa, e a minha família se rendeu à presença de Jesus Cristo. A glória de Deus desceu na tua casa, e você foi impactado. Aleluia. A partir do momento que a glória de Deus desce, ninguém segura mais a gente. A partir do momento que a glória de Deus desce, ninguém te segura mais. Então abre a tua boca para adorar nesta noite. A glória do onigênito, a glória do onipotente, a glória do onisciente, a glória do onipresente está nesta casa, pastor Fábio. A glória está nesta casa. Aonde a glória de Deus desce tem cura, aonde a glória de Deus desce tem quebrantamento de coração, aonde a glória de Deus desce tem restauração, aonde a glória de Deus desce tem batismo, aonde a glória de Deus tem milagre, aonde a glória de Deus desce tem portas abertas. Aleluia. A glória de Deus desceu sobre a tua casa. É por isso que vem a luta, você está firme. É por isso que vem a prova, você está firme. É por isso que vem a batalha, você está firme. É por isso que vem a enfermidade, você está firme. Porque você sabe que com a manifestação da glória, você será cada dia mais fortalecido. Quem se enche uma vez da glória de Deus, não quer experimentar mais o mundo, não. Quer buscar mais de Deus. Por quê, pastor? A glória de Deus desceu na tenda de Abraão, e a esposa dele, que era estéril, ela gerou filho.
A glória desceu na vida de Ana, ela gerou filho. Aleluia. Que eu quero dizer para você, se a glória de Deus desceu na tua casa, não se preocupa não, Deus vai libertar o esposo, Deus vai libertar o filho, Deus vai libertar a esposa, Deus vai libertar o pai, Deus vai libertar a mãe, Deus vai libertar o avô, Deus vai libertar a avó. Aleluia. Todos vão vir para a presença de Deus. Aí você vai ter o privilégio de falar como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É manifestação da glória de Deus. Agora tem algo maravilhoso para me encerrar. Algo maravilhoso. Isaías teve a visão do trono de Deus ocupado, mas ele viu os serafins adorando. Agora no Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que João, o apóstolo, na ilha de Patmos, ele teve uma visão dos céus abertos. Ele viu o trono de Deus. Só que Isaías viu serafins. João, o apóstolo, ele não vê anjos, ele vê o Cordeiro de Deus com o livro nas mãos. Aleluia. E livro no grego quer dizer história. Então quando João vê o livro na mão do Cordeiro, que no grego quer dizer história, eu quero dizer a você pela revelação bíblica, se livro no grego quer dizer história, então naquele livro selado com os 7 selos, lá está a tua história, está o teu trajeto ministerial, está o teu chamado, está naquele livro guardado pelo Senhor. A nossa história está lá. Ninguém vai acabar com a minha história. Ninguém vai acabar com a tua história. Ninguém vai acabar com a história do teu ministério, da tua família. Não vai. Porque está na mão do Cordeiro. Aí eu vejo na Bíblia, João vê o livro, Isaías vê os serafins, aleluia, Ezequiel vê querubins, e todos eles adorando. Apocalipse 4 fala dos 24 anciãos, todos adorando. Agora o que chama atenção na Bíblia, que os 24 anciãos estão adorando, aleluia. Eles tiram a coroa da cabeça, adora, levanta, coloca a coroa, reconhecendo a soberania de Deus. Eles adoram e Deus está sentado no trono, aleluia. Ezequiel vai dizer que os querubins estão adorando a Deus, aleluia, que do barulho das asas dos anjos, aleluia, sai o som de adoração que ecoa em todo o templo. Eles estão adorando, mas Deus está sentado no trono. Isaías vê os serafins adorando, mas Deus continua sentado no trono. Mas quando eu leio lá no livro dos Salmos, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o justo, quando um pecador, aleluia, ele se prostra diante de Deus e adora, a Bíblia diz que Deus se levanta no trono, Deus fica de pé no trono, aleluia, para atender a tua adoração, aleluia, porque está reconhecendo. Olha que os anjos são pecadores e nós somos, aleluia. Para quê? Para nos vangloriar? Não. Porque você está mostrando que além de pecador, você está reconhecendo, adorando. Deus não se levantou na adoração de anjo, mas o Salmo disse que ele se levanta quando você adora. É por isso que o diabo não quer que você adora. É por isso que o inimigo quer fazer você parar de adorar. Porque quando você adora, Deus se levanta do trono. Aí Deus olha e diz assim: deixa eu ver o que precisa fazer na vida daquele servo. Ele está me adorando, vai lá, Gabriel, leva a vitória dele. Ela está me adorando, vai lá, leva a cura. Ele está me adorando, vai lá, leva o milagre. Está me adorando, vai lá, abre a porta. Está me adorando, vai lá e abençoa. E tem situação que Deus não manda nem anjo. Deus está dizendo: deixa que eu mesmo vou lá. Quando aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus já tinha falado para os anjos: prepara para buscar os 3 que vão morrer na fornalha. Só que quando o rei disse assim: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Aí Deus disse: ei, anjo, pode deixar, eu mesmo vou descer para dar livramento. Aleluia, desafiou a soberania de Deus. Deus vai chegar momento que Ele próprio vai descer para dar escape. Ele não vai mandar anjo, Ele mesmo vai descer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, meu irmão.
E eu quero aqui agradecer a minha oportunidade